Maravilha. Uhum. Bom, gente, eu vou começar oficialmente, então, né? Essa que é a minha segunda experiência fazendo lives. Eu tive uma agora no mês de junho, né? Com a Natasha, que foi aluna lá do Nori, né? E que trabalhou com o BIM, junto com o professor Formoso. E que foi excelente, assim, a experiência, né? Uma das coisas que a pandemia está proporcionando é ter adiantado justamente essa ideia de fazer esse tipo de evento, esse tipo de recurso. Eu acho que a gente que trabalha na academia, a gente tem o dever de levar o conhecimento que a gente desenvolve na academia, nas nossas pesquisas, no nosso dia a dia de trabalho, para o maior número de pessoas possível. E eu acho que esses recursos tecnológicos que a gente está tendo hoje em dia estão proporcionando isso, né? Então, a gente conseguir transmitir o que a gente desenvolve, pesquisa, para um grupo cada vez maior de pessoas e dentro de uma ideia de tornar isso acessível, esse conhecimento para as pessoas, eu acho que é muito salutar. Eu acho que é o principal objetivo de fazer um projeto como esse, né? E eu quero, assim, embora que nem eu estava falando antes da gente começar oficialmente, eu estou conversando com dois amigos, né? Duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande, né? Uma estima muito grande, mas que estão aqui pelo grande conhecimento que eles têm, né? Por tudo que eles têm trabalhado, né? Professor Maurício da Unicinos, né? Foi meu colega, eu fui professor da Unicinos, né, durante um tempo, né? A gente foi contemporâneo na faculdade também, né? Nós fomos Também. colegas, ele se formou um ano antes de mim. E o Antônio Eduardo, né, que também é professor da Federal do Ceará, né? Nos conhecemos aqui quando ele veio fazer mestrado no NORI, né, no Núcleo Orientado para a Inovação da Edificação. Depois ele retornou um tempo, né, quando ele estava fazendo o doutorado dele em São Paulo, mas voltou para fazer parte do doutorado em Porto Alegre, né? Então, muito bom ter vocês dois aqui, assim, me sinto privilegiado, né? Não só por estar com os meus amigos, mas estar com duas pessoas como vocês para a gente discutir o que a gente vai falar no dia de hoje, né? Que é justamente falar de concretos, né? Manifestações patológicas em concretos, né? Em situações bem específicas, né? Em condições severas, né? Em condições diferentes. Então, sei lá, vou abrir um espaço para vocês darem boa noite para o pessoal e aí depois eu começo, né, falando com um, com o outro e a gente começa essa discussão. Maurício, quiseres Uhum. começar? Pode ser. Então tá, também começar, né, te agradecendo, Daniel, né, pelo convite. Antes de a gente começar a gravar, a gente estava conversando um pouquinho, relembrando, né? Não deu tempo de pegar as fotos antigas que eu queria ter trazido para compartilhar com o pessoal aqui, mas é só entrar no perfil do Washington, né? O pessoal procura no Facebook Washington Moura, vai ver fotos de 20, 25 anos atrás, a gente bem mais magrinho, né? Com a, mas, então, assusta um pouco, né, quando começa a falar em datas e por mais que o tempo passe, né, as memórias ficam, né, e se mantém um relacionamento profissional, né, além, né, desse vínculo de amizade ao longo de todos esses anos, né, o tempo passa, mas é engraçado quando a gente olha para frente, né, 5, 10, 20 anos, parece tanto tempo, quando a gente olha para trás, 20 anos passa tão rápido, né, o tempo é relativo. Então é um prazer, Daniel, estar aqui contigo, né, com o Antônio Eduardo. Aí eu brinquei, vocês continuam com a mesma cara, só eu que não, ganhei um pouco de peso, perdi um pouco de cabelo, mas vocês estão iguais, né? E que são pessoas que eu admiro bastante também, né, com uma atuação profissional, né, super relevante nessa área. E como está falando, Daniel, a gente tem que realmente aproveitar essas tecnologias digitais que a gente foi pego meio de surpresa, assim, meio no susto, né? A gente teve que aprender, não foi num primeiro momento por opção, foi por necessidade, mas muitos desses aprendizados vão ficar, né? Olha só como agora a gente pode estar aqui falando ao vivo, né? É uma presença digital, não é uma presença física, mas é uma presença digital, falar ao vivo, olho no olho aqui, sem ter que atravessar o país viajando, né? Agora a gente aperta um botão e está ali, né? Ao vivo conversando. Então, muito legal. Muito obrigado, Daniel, pelo convite aí. Depois a gente tem que fazer, a gente passa o boleto, né, da hora técnica. Quanto que tava? 400 agora, né?
Eu Então, tava dizendo, é que nem quando eu brincava com meus alunos, que eles me perguntavam, né, na época que eu trabalhava mais com consultoria, eles diziam assim, pá, professor, quanto é que custa a consultoria? Eu disse, minha consultoria é cara, a minha hora é cara e dura só 45 minutos, né? Então, sabe que, para quem não é da área acadêmica, às vezes é até estranho, né? Eu tenho um irmão, por exemplo, que trabalha mais na área corporativa, treinamento de equipes, né? E consultoria, e ele uma vez perguntando, mas como é que funciona essa questão de banca mesmo, né? Digo, você separa várias horas do teu tempo para revisar um trabalho de mestrado, de doutorado. Às vezes tu viaja para outro local, vai participar, vai passar um turno inteiro sentado, discutindo o trabalho, revisando, e digo assim, sem cobrar pelas horas. Isso é no amor, assim, né? E eu, não, faz parte, né? Na verdade, alguém já fez isso por nós, né? Para começar, na nossa formação. E além disso, são momentos, eu lembro sempre da minha qualificação de doutorado, que um professor comentou depois, professor super renomado, antigão, assim, ele dizendo, não, muito obrigado, aprendi, né, já coisas novas aqui na tua qualificação. E eu acho que, na verdade, a gente não fala isso para os alunos, mas o grande motivo para a gente ter as bancas é a atualização dos professores. É para os professores ficarem constantemente, é a atualização profissional que faz parte já do sistema, né? E exato. sim, a gente está constantemente tendo que estudar coisas novas, revisando, discutindo com colegas, né? Então, são momentos de troca, né? São momentos de aprendizado. Sempre é legal conversar, né, com outros professores, outros pesquisadores, né, nessas áreas. Então, aqui vai nessa linha, né? É uma troca, né? A gente está apresentando coisas, mas a gente está sempre aprendendo também. Então, obrigado, né, Daniel, pelo convite e pela oportunidade, né? Fico sempre à disposição. Tá ótimo. Eduardo, né? Antônio Eduardo, né? Porque embora ele se apresente como professor Eduardo, eu não consigo não chamar ele pelo nome completo, né? Então, Antônio Eduardo, prazer imenso também. Obrigado por estar participando e quiser falar alguma coisa agora no início, antes da gente começar, fica à vontade também. Quero sim, quero sim. Bom, Daniel, agradecer o convite, né? Como você falou aí, estamos entre amigos. Eu tive a oportunidade na época, só relembrando que o Maurício falou de mostrar as fotos, mas deixa eu só contar a história, né? A foto depois vê lá no Facebook do Washington. Mas na época que eu fiz mestrado, que foi em 98, né? Eu terminei, me graduei em 97 e tomei conhecimento na época do mestrado do Nori por meio das cartilhas dos indicadores, né? Aquelas cartilhas lá que foram publicadas pelo Nori naquela época e tal, e era da área de gerenciamento. E eu disse, mas eu não quero a parte de gerenciamento, eu quero construção civil, mas eu queria mais a parte de materiais, de tecnologia e tudo. E eu fui participar de um COMPAT, quem não conhece o COMPAT, que é o evento de patologia da Alcompat, né, que o presidente era o de estruturas, como é o nome dele lá? Dario Campagnolo. Não, o Campagnolo não. Dario. Pronto, que era o Dario, não sei se ele ainda está, mas foi feito um COMPAT em Porto Alegre em 97. Eu fui para Porto Alegre pela primeira vez e conheci a instalação do Nori. E estava, na época, eu já estava me formando, e eu tinha lido um trabalho sobre patologia na Federal de Santa Maria. E a minha intenção era sair de Porto Alegre e ir lá em Santa Maria. E durante o congresso eu disse, não, eu vou perder o dia de amanhã, porque eu tenho que ir lá em Santa Maria, que eu quero ver e tal. Aí a menina que estava do lado disse, mas o que é que você vai fazer lá? Por que é que você vai? Não, é que eu quero a parte de patologia. Eu disse, não, mas aqui no Nori também tem a parte de patologia, né? Aí tem aqui e tal. Foi quando eu conheci a minha orientadora, né? Que veio a ser minha orientadora, que foi a Denise, né? No combate estava a Denise Dalmolin. A Denise Dalmolin. E aí, aí eu fiz o teste de seleção, em 98 fui para
para o Nori, né, desenvolver a dissertação, e à época o Daniel era iniciação científica de quem, Daniel? Era da Da Ângela. Ângela. Eu e o Era Maurício, da né? O Ângela, Maurício e a também. Ângela estava fazendo o doutorado dela. Isso, a Ângela Eu acho que o Mazueiro estava Maurício fazendo o só entrou doutorado dela depois. e Eu eu e acho o que eu tinha, Maurício éramos bolsistas de iniciação científica. Ah, o Maurício já era à época, então. Também. eu entrei um pouquinho antes e saí um Um ano pouquinho antes. depois. Pode ser. Eu achei que o Maurício tinha entrado um ano depois. Um ano depois. Acho que o Daniel... Isso é só porque o Daniel parece mais velho, né? Eu sei que eu pareço mais novo, mas é o contrário. Pois bem, então essa história mesmo de amigos, né? Então a gente já se conhece aí há mais de 20 e poucos anos. Uhum. E sempre conversando em participação de bancas, né? Tive o privilégio de, sei lá, 3 semanas atrás, ter participado de uma banca aí da Federal do Rio Grande do Sul, de orientação do Daniel, né? Então é um prazer, cara, é um prazer realmente estar com vocês aqui, a gente passar essa noite aí discutindo as experiências, né, de cada um dentro das áreas de conhecimento que a gente veio adquirindo. A questão, para encerrar minha fala, que o Maurício colocou é muito interessante, porque na realidade a gente pega já o trabalho filtrado do aluno, né? Ele vai ler lá um bocado de paper e tudo, filtra aquilo todinho, coloca lá nas páginas iniciais da qualificação e depois da dissertação, e a gente só vai pegar aquilo lá, sabe? Deixa eu pegar aqui o suprassumo do cara. E quando você pega a dissertação de outros programas, e aí você vê o que os caras estão fazendo de vertente. Então, isso é muito legal mesmo. Eu acho Muito legal mesmo. Integralmente. Quem trabalha na área acadêmica que sabe, né? Como essa interação é muito legal, é muito interessante, né? Esse é o real motivo. Não pode falar para os alunos, tá? Mas o real motivo é para atualizar os professores. Exatamente. Mas... Bom, então é isso, pessoal. Boa noite, obrigado pelo convite, Daniel, Maurício, prazerzão estar aqui com vocês. Que maravilha, muito bom. Bom, vamos começar então, vamos falar a respeito do tema, né, da nossa live hoje, né? A ideia é a gente ficar no máximo ali com 1 hora, né, de discussão total, né? Vai ser difícil, Daniel. Não, pegar só eu consigo ficar umas 5 horas falando sem parar sozinho, né? Imagina com mais dois juntos. Agora que eu vi que são 6h20, a gente batendo papo aqui ainda. Exato. O meu próximo compromisso, Daniel, é amanhã às 8, tá? Então, então tá tranquilo, né? Mas tu não estava aqui antes, né? Antes a Júlia, a filha do Eduardo, apareceu, ela tá já querendo brincar com ele, né? Então não dá para ficar muito também. Os meus eu despachei, estão no interior, agora eu tô sozinho em casa, então... Tá certo. A noite agora tá... Maravilha. Bom, né, eu chamei o Antônio Eduardo e o Maurício, né, porque eles trabalham, dentre outras coisas, né, com essa área de concreto, né. Eu sou um cara, né, que está mais vinculado a pesquisas na área de argamassa, de alvenaria, né, e muito embora eu tenha trabalhado também, né, principalmente na época que eu estava lá coordenando o laboratório de tecnologia construtiva em Caxias do Sul, né, muito com concreto também. Mas quando a gente vai falar de manifestações patológicas, né, em estruturas de concreto armado, né? Bom, o concreto armado, eu acho que de todas as disciplinas que trabalham questões de patologias, né, e manifestações patológicas, né, em edificações, concreto geralmente é o tema principal, né? E quando a gente trabalha com concreto em algumas condições severas, né, quando a gente está em ambientes assim marinhos, né, como a gente tem o caso de Fortaleza lá, que talvez o Antônio Eduardo possa explorar um pouquinho, né, ou a experiência que o Maurício teve, né, lá durante o tempo que ele ficou em Berkeley, né, e trabalhou muito, acho que se eu não me engano, né, Maurício, com essa parte de corrosão de armaduras, né. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode discutir a respeito, né? Então, hoje eu vou ser mais um mediador, agora no início, talvez, né? Eu gostaria que vocês trouxessem alguns exemplos, algumas experiências de vocês, né? Para fazer uma breve apresentação. E aí, depois o pessoal que quiser pode ir fazendo perguntas ali no Facebook. E aí, depois eu abro essas perguntas e a gente abre, talvez, um debate para conversar um pouquinho mais a respeito. Pode ser? Exatamente. Pode. Daniel, pegando esse teu gancho, né, quando a gente pensa na questão da corrosão, estrutura de concreto armado,
num primeiro momento parece uma coisa um pouco estranha, né? E até, né, para quem trabalha com corrosão em outras áreas, e a corrosão é uma área gigantesca, né? Eu lembro do primeiro congresso específico de corrosão que eu fui, na época do doutorado, que, assim, a gente está acostumado, né, com os nossos congressos na área de direito civil. Quando é um congresso grande, pô, tem 500 inscritos, pô, que evento legal esse. Daí eu fui num congresso de corrosão da NACE, lá, que é a National Association of Corrosion Engineers, lá em Nova Orleans, e tinha 8.000 participantes. É uma área gigantesca, porque em qualquer área industrial que tu possa imaginar que tenha uso de materiais metálicos, qual é a principal preocupação em termos de durabilidade? É a corrosão. E quando a gente fala em corrosão, para essas pessoas que são de outras áreas, corrosão em concreto armado, a primeira coisa que eles perguntam é: mas espera aí, a corrosão é um problema em estruturas de concreto armado? Porque o ambiente, né, que vocês estão trabalhando é um ambiente alcalino. Né? Vocês estão trabalhando assim com vergalhões de aço, mas o aço em ambientes alcalinos ele está passivado, ele está protegido contra a corrosão. E de fato, né, quando tu tem aqueles pHs mais elevados, como a gente normalmente tem na faixa de 12, 13, às vezes 13,5, sim, a gente tem um ambiente de passivação. E então até é um pouco estranho, né, a gente falar para quem não é da área, ou até para quem é da área, a gente diz, por um lado, o aço está passivado, está protegido contra a corrosão. Por outro lado, qual é o principal mecanismo de deterioração que a gente tem nas nossas estruturas de concreto armado? É a corrosão da armadura. Como assim? Alguma coisa não está batendo, então alguma coisa, né, tem que acontecer. E de fato, é um problema bastante grave a questão da corrosão da armadura, né, obras de infraestrutura, isso é um problema global. No Brasil, infelizmente, a gente nem sabe ao certo qual é o tamanho do problema. Vê que Estados Unidos, hoje em dia, né, na área das pontes, né, cerca aí de 10% das pontes já é considerada, né, obsoleta ou estruturalmente deficiente. A gente está falando em milhares e milhares de pontes. E qual é o estado de conservação das pontes no Brasil? A grande maioria de concreto armado, e a gente não sabe qual é o estado de conservação, a falta de. Então é um problema bastante sério, né? É um risco muito grande, né? Então um assunto bastante importante, né? Nessa área da passivação a gente tem aprendido bastante aí, né, ao longo dos últimos anos, de como a gente pode ter, né, filmes de passivação de melhor qualidade, visando então o melhor desempenho aí das nossas estruturas. Então tem, né, alguns resultados até que foram bastante surpreendentes para a gente num primeiro momento, mas assim eu vou passar para o Antônio Eduardo para a gente fazer alguns comentários, mas eu vejo que assim a gente tem que ter um foco muito mais na questão da prevenção do que na corrosão, né? De a gente ter um concreto que de fato, né, vai proteger o aço ao longo do tempo, sem deixar então ele ser despassivado, né? Trabalhar mais na passivação. A gente deve falar mais de passivação e menos de corrosão, né? Porque a gente não quer a corrosão, é prevenir, é prevenção, é resistência à corrosão. E a gente tem tecnologia, tranquilo, para falar em vida útil de projeto aí de 100, de 150 anos, sem ter nenhum tipo de problema de corrosão de armadura. Mas aí tem que colocar em prática, tem que aplicar esse conhecimento, tem que medir, tem que monitorar antes de virar um problema. Né? O que acontece muitas vezes? A estrutura já está completamente corroída, concreto desplacando, armadura com perseção transversal, e aí não precisa do engenheiro para ir lá e dizer que a estrutura está com problema. Aí qualquer um chega lá e diz, está com problema. Então... É muito óbvio já, né, a degradação. A gente pega essa palavra patologia, né, emprestada aí da medicina, mas eu vejo que o que a gente faz às vezes na área da engenharia civil, na área de patologia, é ainda o que se fazia lá na medicina, talvez há 100, 200 anos atrás, né? Que quando a pessoa estava quase morrendo, chamava lá o curandeiro para sangrar a pessoa, ou chamava o padre para dar extrema-unção, né? Pegava já no estado muito avançado, né? Hoje em dia não, tu vai no médico, qual é a primeira coisa que o médico faz contigo? Ele faz um ensaio não destrutivo, ele bota lá o estetoscópio dele e vai ouvir, né, os teus batimentos cardíacos, né?
Cá entre nós, eu não sei bem por que eu ouvi o batimento cardíaco. Eu acho que é para passar para a fase 2 do tratamento. Ele olha assim, está vivo. Está vivo, não é zumbi, né? Dá para tratar. Passou, né, para a fase 2. Mas é um primeiro ensaio. Tá? Vai fazer outras medições, vai olhar dentro da orelha, vai olhar na garganta. Precisando, vai ter um exame de sangue, vai ter um exame de raio-x. Também, né, Maurício? É uma anamnese, né? Exatamente. Tem uma série de ferramentas que são utilizadas na medicina para avaliar o estado de saúde da pessoa e detectar qualquer tipo de problema antes que ele se agrave, né? E muitas vezes a gente não faz isso. Normalmente a gente não faz isso nas nossas estruturas. A gente trabalha só com a correção, só com a ponta, né? Quando a gente tem que falar mais na prevenção e mais no cuidado com a saúde das estruturas ao longo da vida útil, né? Só alguns comentários iniciais aqui, só uma reflexão inicial. Vamos fazendo um bate-bola aí, porque outra mania de professor é ficar falando sem parar, né? É normal. E o Eduardo, mas o Eduardo, acho que tem também algumas coisas para mostrar, para comentar, né, Eduardo? Eu vi que tu me mandaste, se tu quiser eu posso carregar aqui, né? Mas tu pode carregar também. É só tu na parte de baixo ali tem um guiazinho que diz ali share screen. Aí tu pode escolher uma janela para mostrar. Se tu não conseguires, eu projeto aqui, né? Tá. Não, então eu vou aqui no... Ó, vai começar. Se tá Perfeito. Sim, já para o Maurício ver também? Sim, é só para nos dar inveja, mostrando as praias, né? Já começou. Não, é só para a gente ficar pensando mais ainda no frio aqui, né? Que isso? Tá. Não, eu fiz o seguinte, Daniel, eu resolvi, já que o tema era a parte de manifestação patológica, eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu dar um F5 aqui. Estão vendo aí full screen agora, né? Sim. Isso aqui é só para mostrar para vocês, para a gente introduzir na realidade aqui um comentário, é porque semana passada eu fui convidado para ir dar uma olhada inicial para, na sequência, a gente fazer uma proposta para fazer um laudo a respeito do estado de conservação dessa edificação. Então, isso aqui é um prédio que está abandonado aqui na cidade, depois eu mostro aqui exatamente aonde é. Então, esse aqui é o estado, vocês estão vendo, deixa eu botar aqui o apontador. Esse aqui é o estado do prédio, ó. É um prédio que começou a construção e lá pelas tantas o construtor abandonou, não sei exatamente o que foi que houve, e uma empresa recentemente comprou essa massa e está querendo reformar para, obviamente, aí comercializar os apartamentos, e o cara quer ter uma ideia do estado de conservação, né? Então, eu trouxe aqui algumas fotos. Então, essa é uma foto frontal aqui de como o prédio está. Então, você vê que tem muita sujidade. Vocês vão entender um pouco por quê, porque fica do lado de uma grande avenida, né? Aqui, essa foto é uma foto por trás. Aqui eu estou tampando o sol para ficar melhor. Então, você vê aqui que tem também um pouco de sujidade. Aparentemente, a olhos nus, você não encontra grandes degradações, mas já vê, né, que tem aí alguma sujidade. E aí, quando você vai lá para dentro, em olha mais específico, você já vê aí já o problema da corrosão, né, de armadura. Esse aqui já é numa laje de cobertura, lá ó, é a laje mais degradada, por isso que eu estou mostrando, porque essa laje, inclusive, ela não tem nem as alvenarias frontais aqui, ó, para proteger da agressividade, tá? Esse aqui eu acho que é um videozinho. Deixa eu ver se ele passa aqui, Daniel. Não sei se... Esse aqui é olhando para dentro da cidade, ó. Então, aqui, quando a gente vai ali, é a beira-mar, depois eu mostro, e aqui a gente já começa a ver o estado de conservação do último pavimento, tá? É da laje aí do último pavimento. E ali lá ao fundo, eu vou fazer um zoom um pouco mais na frente no vídeo. Ó, essa é a avenida, né? Essa é a avenida, e lá ao fundo, ó, ali é o mar, tá? Ó, ali é o mar. Então, o mar está aqui nessa direção a 8 quilômetros e naquela outra direção ele está a 3 quilômetros.
Essa edificação deve ter aí mais ou menos uns 20 anos e você vê que ela ficou totalmente exposta, né? E olha o estado aqui de conservação que ela está atualmente, né? Ó, bem deteriorada a questão da laje, né? Principalmente você vê aqui, ó, as vigas, elas estão em bom estado, não vi muita coisa de problema, é mais realmente na laje, os pilares também, não vi muita coisa. E aí, dentro disso daqui, eu queria falar um pouquinho, explorar no tema exatamente que o Maurício está colocando, que é da prevenção. E não em si, de objetivo aqui não é a gente falar de corrosão em si. Ó, você vê, eu fiz um zoom aí no pilar, o pilar está até razoável, né? Tem um chapisco. Aqui tem uma vigazinha que não está muito legal. Mas a laje aqui, muito possivelmente pelo baixo cobrimento, tá realmente muito ruim em termos de conservação. Então, é um prédio muito bem localizado, a gente vê a cidade praticamente toda, principalmente aqui. E eu vou fazer um zoom aqui, terminando, lá no estádio do Castelão, ó, esse ponto lá no final, aqui, ó, que é onde o Ceará costuma ganhar do Fortaleza nos jogos, quando tem, né? É o estágio aqui da gente. Então, por que eu estou falando nisso? Mas, Antônio Eduardo, eu queria só aproveitar as tuas fotos e o videozinho ali e também tu comentou um prédio que tem cerca de 20 anos, né? E 20 anos, né? Até também para quem não é da área ou às vezes, né, a gente passa por um viaduto aí que está todo corroído, a pessoa vai dizer, não, mas esse viaduto já tem 40 anos, já tem 50 anos. Outro, esse prédio passou 20 anos abandonado. Só que 20, 40, 50 anos é muito pouco tempo, né? Até pensando nas exigências de norma, né, que hoje em dia são muito mais rigorosas. A gente tem lá, desde 2003, na NBR 6118, aquele parágrafo novo que veio lá falando de vida útil. Que a estrutura deve conservar a estabilidade, a segurança, a aptidão em serviço durante o período de vida útil, sob as condições ambientais previstas na época do projeto. Então, nessa condição ambiental, né, nessas condições ambientais que já se conhecia, obviamente, que não é uma surpresa, né, a estrutura tem que ter uma vida de projeto, daí mínima, né, aí a norma de desempenho, né, 2013 quantificou, para ser classificado como desempenho mínimo, a gente está falando de vida útil de projeto de 50 anos. E vida útil de projeto não é fim de vida útil. Não, a gente não está falando de vida útil residual, nada disso, é vida útil de projeto. O tempo que o agente agressivo leva para chegar na armadura e começar a despassivar e causar o processo de corrosão. Então, é inaceitável, hoje em dia, completamente inaceitável, pensando, claro, daqui para frente, essa estrutura escapou por pouco dessas mudanças de norma, que antigamente, desde que o concreto chegasse na resistência, estava bom, né? Não tinha essas exigências de vida útil na norma brasileira, mas agora não. Daqui para frente, uma estrutura dessas volta para puxar os pés, possivelmente, do projetista e ou do executor, dependendo da responsabilidade de cada um. Mas já passou 20 anos. Vida útil de projeto mínimo é 50. Quer falar em vida, né, classificação superior pela norma de desempenho? 75 anos. Está falando em obras de infraestrutura, não tem norma de desempenho no Brasil, daí recorre para as normas ISO, 100 anos de vida útil de projeto. Mas eu dei 5 anos de garantia. Não, essa é garantia contratual, mas a garantia legal é de norma. Então, isso, digamos, os profissionais, as pessoas que estão nos assistindo, aí tem que estar muito conscientes, eu acho, que uma situação dessas, daqui para frente, é completamente inaceitável. Volta para puxar os pés, o engenheiro vai ser responsabilizado pela recuperação estrutural, isso quebra a empresa, acaba com a carreira da pessoa. Uma obra que a pessoa tenha que tem essa responsabilidade legal depois. Só um pequeno parênteses aí, que eu lembrei quando falou os 20 anos, né? Não, e isso é importante, importante, né, Maurício? Porque, assim, principalmente para principalmente os estudantes que estão nos vendo aqui, né? Assim, como é importante essas questões de pensar isso na fase de projeto, né? Teve a pergunta agora de uma ex-aluna minha ali, a Maiara, ela estava perguntando justamente as questões relativas à questão de qualificação de mão de obra, de execução,
Mas, assim, muito mais eu acho que a questão da execução, né, que também é importantíssima da gente levar em conta, de nada vai adiantar uma boa execução, uma execução perfeita, se os parâmetros de projeto que a norma de desempenho, que a NBR 6118 estabelecem, não estão sendo cumpridos, né? Principalmente em ambientes agressivos, como é, por exemplo, a região de Fortaleza ali, né? E regiões marinhas, né? Onde isso é mais importante ainda do que em outro tipo de região, né? Infelizmente não. Exatamente. Desculpa, Maurício, você ia falar alguma coisa? Não, eu só falar nessa linha do Daniel, que infelizmente não tem nada que a gente possa fazer em obra, né, no momento da execução, para salvar um concreto ruim, né, para salvar um concreto que foi mal especificado para aquela estrutura. Ah, mas eu vi que o slump estava bom, o slump era 12, o slump era 14. Sim, mas eu posso ter um concreto com FCK 20, com slump 12 ou 14, e totalmente inadequado, obviamente, né, para um ambiente mais agressivo. Olhando para o concreto simplesmente na obra não tem como, né? Agora, é claro, começa com um bom projeto, uma boa especificação, uma boa dosagem. Claro, não pode comprometer, colocar tudo a perder também no momento da execução, né? O Antônio Eduardo já comentou do cobrimento. O cara vai lá e pisa na armadura e deixa a armadura encostada na forma. Também não adianta. Então é uma conjunção de fatores aí. Isso. E indo ao encontro do que vocês comentaram, para a gente poder ter aí um bom projeto, poder ter uma boa prevenção, a gente precisa saber bem a questão das classes de agressividade, né? Então, tem aluno aí assistindo, possivelmente já deve ter visto, e os que não viram, a gente tem aqui na nossa norma brasileira as 4 classes de agressividade, né? 1, 2, 3 e 4, que é rural, urbana, marinha e industrial, respingo de maré, que a norma diz que a gente precisa classificar o ambiente onde vai ser construído. Obviamente tem ali nas entrelinhas os microclimas, só que não nos diz como é que você faz aquilo, né? Fica muito pelo sentimento, ele até coloca lá na norma a corresponsabilidade entre quem vai fazer o projeto e quem vai construir. Então, dentro dessa questão, o que eu queria finalizar até aqui a apresentação que eu trouxe, rapidinho, a gente fez um estudo aqui bem importante, porque vocês viram que Fortaleza é mais ou menos ali um L, tem mar do lado leste, tem mar do lado norte, né? Então, a gente, ou seja, teria agentes agressivos ali entrando nas duas pontas ali da cidade. Então, a gente fez um trabalho bem interessante aqui, que foi a medição do teor de íon cloro no ar daqui da cidade. E aí eu queria só mostrar aqui rapidamente para vocês e quem estiver assistindo, os resultados que a gente obteve, tá? Então, isso aqui, ó, é distância do mar, tá? Aqui eu tenho quantidade de íon cloro médio que a gente mediu por meio do método da vela úmida. Possivelmente para Porto Alegre não tem muito sentido, porque aí a gente tem, na realidade, o Rio Guaíba, né, na grande... Mas para quem for construir ali para o lado litoral, né, tem que ver isso daí. Pessoal lá de Rio Grande, realmente você precisa fazer essas mensurações. Então, a gente mediu aqui para o lado da leste, que é Praia do Futuro, e para o lado norte, que é Praia de Iracema. E aqui tem um comparativo com outros trabalhos que já foram feitos, como estão colocados aqui, ó, São Luís, João Pessoa, Recife e tal. E aí, senhores, por exemplo, Fortaleza entre 40, a gente mediu a 50 metros. Então, comparando entre 40 e 50 metros, você tem aqui em torno de 1.500 miligramas de cloreto por metro quadrado dia. Depois eu vou falar o que isso representa, né, comparativo. Então, quando a gente compara com outras cidades, ó, você vê aqui que 3 vezes mais praticamente que tem na região vindo do lado leste. Isso é muito importante, Maurício, que é exatamente o que você comentou. O cara que vai construir para aquele lado leste ali, ele precisa saber que ali é mais agressivo para ele ter um concreto melhor ali e, obviamente, fazer a prevenção. Depois não adianta chamar o Maurício e mostrar, Maurício, está com corrosão aqui, passou-se 20 anos. Ah, meu amigo, você não fez aí o teu concreto direito. Mas eu nem sabia qual era a agressividade da região, né?
Então, aqui só para comparar com os outros, ó, toda essa linha aqui ela é mais agressiva. Uhum. Fez uma comparação também com outros valores mundiais. Então, comparando aqui a Praia do Futuro, valor médio, com o valor médio do que se tinha na Nigéria, a gente está aqui ó, com 1.500 contra 800, ou seja, é quase o dobro. E comparando o valor máximo, pessoal, a gente achou no mês de outubro, Daniel conhece muito bem a Praia do Futuro, porque toda vez que vem a Fortaleza, ele vai lá comer um peixinho, tomar água de coco. Não sei se o Maurício já esteve por lá, mas Tá trabalhando. Hã? Eu só trabalho. Fortaleza eu não fui passear ainda. Eu fui para dar curso e voltei. Assim, pá, né? Bate e volta. Você só foi à Praia do Futuro para medir uns cloro, a trabalho. O Daniel ia para lá e ele se transformava em vela úmida, né? Ele ficava lá o dia todo recebendo os cloretos. Isso. De uma boa cervejinha, tomando um suco de cajá, comendo caranguejo. Exatamente. E ali, Daniel, ó, se você ficasse um dia inteiro, 24 horas, seu corpo ia receber 5.300 aproximadamente miligramas de cloreto por metro quadrado. Só para a gente ter ideia o que é isso, imagine o seguinte, uma edificação, um prédio. Imagina um prédio, tenho aqui, botar meu celular como um prédio, eu vou ter aqui essa fachada norte, vou ter a parte que está na frente e as laterais. Isso aqui somando em termos médios aqui em Fortaleza, esses prédios têm em torno de 6.000 metros quadrados. Então, se eu botar aqui, 2.000 esse lado, 2.000 o outro, as laterais de 1.000, eu vou ter recebendo ali, ele frontal à praia, 2.000 metros quadrados. 2.000 metros vezes 5,3, você tem aproximadamente 11 quilos de sal na fachada. Só para ter ideia do que é que a gente está falando. Né? 11 quilos de sal ali é depositado naquela fachada, você estando, no caso, aí é a 50 metros do mar. Então, óbvio, precisa saber a agressividade do local. Não à toa, a região da Praia do Futuro ali, para quem não sabe, né, Eduardo, ela é um dos lugares mais agressivos, né, do mundo, né, quanto a essa questão de corrosão de armaduras, por conta justamente dessa questão do sal, né, dos cloretos. Exato. Daniel, na realidade, a gente fez esse trabalho, isso foi uma dissertação de mestrado que depois virou uma publicação que orienta as construções aqui em Fortaleza. Então, legal. Hoje, já por final aqui, hoje a gente tem um mapazinho de agressividade, né? Onde aí está aquilo que o Maurício comentou. O cara vai, por exemplo, construir naquela região onde estava o prédio. Então, deixa eu tirar aqui da minha apresentação e voltar lá para o mapinha. O cara vai construir, aqui está aquele predinho, aqui está aquele prédio. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Tá? O prédio está aqui. Isso aqui, dentro daquele nosso mapa de agressividade, ele já está classificado como classe 4. E, com certeza, há 20 anos atrás, ele não sabia disso, né? Então, tem essas questões também de a gente poder construir bem e ter essa prevenção e alcançar aquela vida útil de projeto mínimo lá de 50 anos, eu preciso saber as características de agressividade do meu ambiente. Eu preciso saber para poder montar minimamente um mapa desse, tá? E aí a gente poder escolher, fazer a tecnologia do concreto de forma adequada e conseguir alcançar a vida útil. Daniel, era mais isso aqui que eu tinha para apresentar, para fomentar mais essa discussão aqui. A gente, inclusive, já alavancou. Então, eu queria trazer essa questão de ter um mapa de agressividade para a gente poder aí conseguir planejar, produzir bem as nossas estruturas. Excelente, obrigada, Eduardo. Eu acho que essa discussão aqui, né? Sim, só pode interromper que aí volta só a nossa imagem. Né? Ou se quiser deixar também, né? Tanto faz, não te preocupa. Não, acho senão eu consigo também. Peraí, deixa eu ver. Não, tá aqui. Feito.
Tranquilo. Muito legal. E, Daniel, eu queria continuar exatamente nessa Por linha favor. da prevenção, né, que a gente estava comentando, que daí tu perguntou se teria algum exemplo, alguma coisa para a gente trazer e discutir, e tem um projeto que eu trouxe para comentar aqui, que são alguns resultados que eles não estão disponíveis em nenhum outro lugar, eles não são resultados que não podiam ser publicados, né? E que foi de um projeto muito legal que eu participei, há um tempo atrás, com uma empresa do Vale do Silício, e o tempo que eu estava em Berkeley ainda, é uma empresa que desenvolveu um novo tipo de cimento, né, para construção civil, um cimento à base de fosfatos, um cimento que dava uma resistência fantástica, que dá uma resistência fantástica, aí, resistência da ordem de 80 MPa, mas surgiu uma preocupação em relação, né, à questão da durabilidade dessas estruturas. E daí eu quero compartilhar alguns desses slides para conversar um pouquinho, até porque ilustra bem essa questão da prevenção, né, que a gente está olhando, da importância da durabilidade. Não olhar só para a questão da resistência, mas também para a questão da durabilidade, né, das estruturas. Então, eu vou compartilhar aqui só alguns, tá, desses slides aí. Deixa eu botar aqui em modo apresentação. Então, esse cimento, como eu comentei, é um cimento à base de fosfatos, também conhecido aí como ceramicrete, ou um concreto cerâmico, e também conhecido como um cimento MPK, que ele é a base de magnésio, né, fosfato e potássio. Esse cimento MPK ele foi desenvolvido originalmente para uso na medicina, na odontologia. Foi fazer um tratamento de canal e o dentista disse: eu vou botar um cimento MPK aqui na tua boca. Esse cimento. E essa empresa, então, teve conhecimento desse material e a proposta era montar uma startup para produzir isso em escala, né? Um investidor foi atrás de jazidas, né, dessas matérias-primas para, né, o objetivo da empresa, lembra, uma startup aí com 10 pessoas contratadas, um galpão alugado, bem a coisa Vale do Silício, assim, com argamassadeira, né, prensa e tal. E o objetivo, né, da empresa, eu lembro, a missão era reinventar o cimento. Então não falta ambição, né? Reinventar o cimento, mantendo suas melhores propriedades e reduzindo drasticamente as emissões de CO2. Esse era o objetivo, porque é um cimento que não gera CO2. Como eu já falei, resistências, aqui está em pé acima, traduzindo, né? Então cerca de 80 MPa de resistência, ou seja, uma resistência fantástica. Então, uma resistência mecânica satisfatória, comparável ao cimento Portland, inclusive para concretos aí de alto desempenho. E aí fez uma avaliação da durabilidade, né, frente à corrosão de armaduras, né? Isso já foi depois do meu doutorado, quando eu estava trabalhando como pesquisador, né, na universidade. E então não faz parte, né, do estudo do doutorado, mas está nessa mesma linha, né, de corrosão e durabilidade. Por que esse estudo, né? Quando a empresa veio nos procurar, eles disseram: olha, nós temos um cimento fantástico, alta resistência, que vai revolucionar, né, o mercado. E além de ter alta resistência, né, mecânica, né, ele é um material que tem um pH neutro. O que eles estão pensando? Saúde, segurança do trabalhador, aquela coisa, bom, pH 13 é extremamente cáustico, né? Aquele risco, bom, para a pele, cai dentro da bota, o cara perde a pele, pega no olho, né? Não, esse não tem esse risco, né? Claro que, né, para quem é da área já sabe que acendeu uma luz amarela, como assim pH neutro, né? Porque o aço, como a gente comentou ali no início, ele está protegido, né, da corrosão dentro da estrutura, justamente por causa desse pH alcalino, né, do concreto. Qual era o argumento deles? Não, isso é um material de alta resistência, 80 MPa, baixa porosidade, baixa permeabilidade, alta resistividade elétrica. A gente acredita que não vai ser problema. Bom, mas tem que testar, né? Aí fizemos esse estudo. Aqui tem uma fotinho, ó. Esse corpo de prova aqui é com esse cimento à base de fosfatos. Ele já tem essa coloração natural aí, meio um marronzinho, meio terracota, assim. E aqui tem os corpos de prova em concreto de cimento Portland, né? Eles todos ali com já a armadura para fazer os ensaios de corrosão, né? Acelerados, né? Em laboratório.
inclusive na presença de cloretos, né? E aqui, então, o que está ali dentro é a armadura, né? Sabendo, né, da importância do pH, a gente já tinha uma desconfiança que, muito provavelmente, o aço não teria um desempenho tão bom. E fomos pesquisar e encontramos uma liga, né, à base de alumínio, e o alumínio, ao contrário do aço, ele fica passivado em pH neutro, né? Então, já fizemos algumas armaduras à base dessa liga de alumínio para ver se estaria, né, protegido, passivado aí nesse ambiente. Os ensaios que eu vou mostrar aqui, eu mostro uma foto com os ensaios de campo, mas um ensaio de resistência de polarização, isso aqui é uma versão de laboratório, né? E a única coisa que precisa saber por enquanto, para entender os resultados que eu vou mostrar no slide seguinte, é que quanto maior a resistência de polarização, quanto maior o RP, maior a resistência à corrosão, né? Então, desse concreto. E aqui tem alguns resultados, olha só. Valor de resistência de polarização, o CC é o cimento Califórnia, né, que eles estavam chamando, com essa armadura, com essa liga de alumínio, que é o CCA. E uma resistência de polarização altíssima, ó, inclusive bastante superior ao que estava sendo medido para o cimento Portland, que o PC que seria o Portland Cimento, né, com armadura de aço, né, o Steel, PCS. Bom, e aqui, nesses primeiros resultados, imagina, a empresa já estava estourando champanhe, porque além de ter um novo tipo de cimento, já tinha uma outra patente que ia ser a armadura mais leve. Imagina o impacto no peso próprio da estrutura, né, fundações, assim por diante. Mas, como eu falei, isso aqui é um ensaio acelerado, isso aqui eram os resultados aos 7 dias. Olha o que aconteceu depois aqui, ó, com a resistência à corrosão, indo dos 7 para 14 para 28 dias. Ou seja, despencou, né, a resistência à corrosão ao longo do tempo. Bom, isso foi uma grande surpresa para nós, uma surpresa para a empresa, né, um choque, porque mas tem todo um plano de negócio por trás disso. E não sabia por que isso estava acontecendo, né? Enquanto, como esperado, o concreto armado, né, a base de cimento Portland com armadura de aço, à medida que foi hidratando, né, claro, foi aumentando também a resistência de polarização, aos 7, 14, né, 28 dias. Né? Então, no final, aquilo que a gente tinha, esse contraste aqui, né, no final virou isso aqui, né, 2,4 ali para 55, ou seja, inverteu completamente. Bom, primeiro, por que isso estava acontecendo e por que eu selecionei esses resultados para mostrar para vocês? Primeiro, como eu falei, esses dados não são publicados, tá? Vocês não podem falar para ninguém sobre esses resultados, tá? Eles são sigilosos, mas ainda bem que a gente não está gravando, não está ao vivo, tá sendo Daniel. Foi tu que disse, né? Que a gente estava aqui. Print screen, não? O Daniel. Tem que cuidar, né? Senão depois sabe como é que é, o pessoal persegue lá. Né? É que nem aquela coisa, cogumelo é comestível, sim, todos são comestíveis, alguns só uma vez, né? Então, se der o print screen, pode ser o último print screen da vida da pessoa. Mas, não, mas então, assim, estou mostrando só porque não estou falando o nome da empresa, tá em português, claro. Vocês não entendem português, então deixa assim, né? Tá cá entre nós, tá? Entre amigos. Né? Mas, olha só, a questão por quê, né? Essa questão dos porquês. Por que isso estava acontecendo? Eu peguei esses resultados porque é um excelente exemplo da importância da passivação, do filme de passivação, aquela camadinha nanométrica, né? Que existe lá, mas que determina a resistência à corrosão da estrutura. Então, aos 7 dias, de fato, daí nós fomos investigar e vimos que o pH era 7, estava no ambiente neutro e o alumínio estava passivado naquele ambiente. Por isso, esse resultado inicial. Só que à medida que o tempo ia passando, eles não sabiam, a gente também não, a gente foi, então, descobrir. Aos 28 dias, o pH passava para um pH ali, principalmente na faixa de 10, alguns 11, né? Mas um pH que estava já muito baixo para o aço, né? E muito alto para o alumínio. Né? Ou seja, qual é a diferença entre esse resultado aqui que eu estou mostrando com o laser, né? Com a ponteira, e esse aqui? O concreto é o mesmo. É a mesma resistividade elétrica, é a mesma porosidade, mesma permeabilidade. Qual é a diferença? É o filme de passivação. Aqui está passivado, aqui não está. Aqui está passivado, aqui não está. Aqui ó, é esse cimento Califórnia, cimento à base de sulfatos, com o aço. O aço não está passivado. Essa é a diferença do aço passivado
para o aço não passivado. Eles ainda pediram que a gente fizesse com alumínio também para concreto armado. Obviamente não ia funcionar, mas está aqui, está pagando, né? Pagando bem, vai, gente, que mal tem. A gente pega né? e faz, né? Mas eu gosto de mostrar esses resultados, porque também isso aqui é o material não passivado, né? Lá está passivado. Aqui é o aço não passivado, aqui é o aço passivado. Então, a importância, né, da passivação. E dentro a importância dessa... do pH também, né, Maurício? Do pH, exatamente, né? Esse resultado achei muito interessante aqui. Só uma perguntinha aqui, que é a primeira vez também que eu estou vendo esses dados. O do cimento Califórnia com aço, que é o terceiro, né? Isso. Ele já começa com 7 dias, que não tem nem cloreto ainda, já começa com 4,88, né? Sim, porque exatamente. O pH não chegou lá nos 13. Não, né? não chegou, não desenvolveu o filme de passivação, né? Então, acho que é um resultado assim, ilustrativo nesse contexto, né? E aí, claro, nosso foco é o concreto armado, né? E aí começamos a tentar descobrir também um outro, não sei como é que a gente está, Daniel, no tempo da nossa... acho que a gente vai acabar passando um pouquinho mais de 1 hora, mas não tem problema. A audiência está se mantendo no geral, então tá sinal que está me enganando então, bem. O pessoal não está desesperado aqui com o nosso... né? Mas um outro ponto daí nessa questão da passivação, então específica, né, no concreto armado, até tem um outro estudo que eu vou separar aqui de uma dissertação de um aluno que já a partir do meu doutorado, quando a gente começou a caracterizar, então, né, esses filmes de passivação que a gente tem no aço, né? Então, só vou mostrar mais, compartilhar só mais alguns slides aqui, Daniel. Se a gente tem ainda uns minutinhos. Sim. Porque aí agora a gente começa a aprender, né? Como não está aparecendo para vocês o slide ainda, né? Não, ainda não. É que você descompartilhou a tela. Isso, então deixa eu voltar aqui para o slide que eu vou compartilhar agora, então, e compartilhar aqui a tela de novo. Então, primeiro eu vou passar bem rapidamente aqui, Daniel, alguns estudos que nós fizemos, então, um tempo atrás, que foi na caracterização dos filmes de passivação. Isso aqui é uma célula eletroquímica, né, para fazer esses ensaios. E usamos uma técnica de Raman, que é uma técnica bastante conhecida na área de física e química para caracterizar as superfícies, né? E ali dentro está a armadura, né? Então, seccionada, aqui a lateral dela. E ela foi imersa, né, numa solução de poro do concreto. E com esse laser, então, a gente conseguiu, né, pela primeira vez, verificar a composição química e a espessura desses filmes de passivação in situ, né? Então, aqui são alguns gráficos de Raman que mostram, por exemplo, quando está in situ, quando está na solução do poro, os picos aqui indicam, né, a composição desse filme. Assim que a gente expõe esse filme ao ar, muda completamente a composição. Então, a importância de fazer esses ensaios, né, in situ. E aí a gente fez ensaios eletroquímicos, então aqui no eixo Y, claro que não dá para ler aqui, ou melhor, quem não pode ler, quem não consegue ler tem que fazer um exame, né? Vai no oftalmologista aí, porque obviamente o slide, né, tá bom. Mas aqui no eixo X a densidade de corrente, taxa de corrosão, e aqui potencial, né? Então, à medida que a gente ia mudando o potencial e passivando a armadura, olha só, começou a subir o potencial, dispara a taxa de corrosão. Por que estabiliza e cai aqui? Porque formou o filme de passivação. E a gente ia medindo com o laser a composição do filme de passivação. E vai, formamos o filme. Quando chega na zona transpassiva, a gente não estava interessado na zona transpassiva, retorna e retira o filme de passivação, voltando ao estágio inicial. Um trabalho grande aqui para cada uma dessas curvas para identificar os picos e a composição química desses filmes. E sabendo a composição desses filmes, a gente pôde determinar a espessura desses filmes de passivação.
E esse resultado, então, foi muito surpreendente para a gente, porque... E aí eu já vou destacar a importância, por que isso é importante para a gente, tá? Porque o que a gente observou aqui, olha só, deixa eu rabiscar aqui um pouquinho esse slide, pegar a caneta. Então, à medida que nós reduzimos o pH, fomos um pH ali 13,85 para pH 12, a gente tem aqui um filme de passivação muito menor, aí cerca de 22 nanômetros, né? Eu falei que a camada nanométrica, é nanométrica mesmo, muito mais fino do que esse filme aqui, por exemplo, com pH mais elevado. Tá? Por que isso foi surpreendente? Tá? Como é que é o mecanismo de proteção do filme de passivação? Digamos que eu tenho aqui a superfície, entre a armadura e a solução do poro. Aqui, tá? Quando eu tenho um filme de passivação, tá, ele bloqueia, né, a reação de oxidação aqui. O ferro, né, ele não consegue atravessar o filme de passivação. E, por isso, o filme de passivação fica fino. Quando eu tenho um filme de passivação que não é de tão boa qualidade, a reação de oxidação, ela continua acontecendo e o filme vai ficando cada vez mais espesso, tá? Até que ele consegue parar a reação. Então, normalmente, um filme de passivação de boa qualidade, pega lá em platina, tá? É 1 nanômetro, é 2 nanômetros, é um metal muito mais nobre, muito mais resistente à corrosão. Então, normalmente, quanto mais fino o filme de passivação, melhor ele é. E qual foi a nossa surpresa? Porque isso aconteceu quando a gente reduziu o pH. Claro que eu não estou falando de carbonatação, não é isso. Né? Sim, é outro fenômeno, né? Sim, é uma pequena redução do pH. E quando que a gente observa essa pequena redução do pH? Quando a gente utiliza adições minerais. Né? Quando a gente tem concretos com cimento pozolânico, que tem até 50% de cinza volante lá dentro, ou quando a gente usa altos percentuais de silicativa, né? E, inclusive, lembro, a gente estava fazendo lembrando, né, historicamente, eu lembro de um congresso do Ibracon, de 98, no Rio, que um dos palestrantes principais lá era o professor Viterbo O'Reilly, né, que na palestra dele disse: não pode usar o cimento pozolânico, porque se usar o cimento pozolânico, né, vai consumir hidróxido de cálcio, vai baixar o pH, isso vai piorar, vai afetar negativamente o filme de passivação, vai causar um problema sério de corrosão generalizada nas estruturas. Bom, e agora, né? Todo mundo apavorado porque, bom, no sul aqui tem muito cimento pozolânico, em outras regiões também. E agora, né? Pode usar, não pode usar? Porque ao longo desse período, na prática, se observa que não corrói mais, pelo contrário, né? Corrói menos. Mas por quê? Né? Então, a explicação que se dá normalmente é: tá, tudo bem, o filme de passivação é pior, mas a resistividade elétrica é mais alta e compensa. Não compensa. Resistividade elétrica é importante, mas não é toda a explicação. E como a gente está vendo aqui, o filme de passivação, quando eu tenho essa pequena redução do pH, ele não é pior, pelo contrário, ele é melhor. Por quê? Porque os óxidos formadores do filme são mais estáveis. Então, só vou mostrar agora, para fechar, né, o meu comentário, um estudo no concreto. Isso aqui é um dos equipamentos, né, que usam o G-Core para fazer esses ensaios em campo, né? Agora não é laboratório, fazer ensaios em campo, dentro do concreto. Caracterizamos a solução do poro de dentro do concreto, né, tirando literalmente água de pedra, né, aqui, para avaliar esse efeito para concretos. Né? Aqui, por exemplo, tem concretos com silicativa. Esses resultados aqui são com 3 dias. Tá? Olha só, o concreto de referência está aqui. Olha a resistência de polarização, que é o azul. É uma resistência de polarização menor. Quando colocou silicativa, e tem uma pequena redução do pH, aqui o pH, uma pequena redução do pH, mas uma redução muito grande nesse outro parâmetro aqui que a gente normalmente não olhava, que é a força iônica. Quanto menor a força iônica, maior a resistência de polarização. Mas por que aumentou tanto a resistência de polarização para esse concreto aqui com silicativa? É a resistividade elétrica. Não é a resistividade elétrica, porque olha aqui, nós medimos também a resistividade elétrica
E nos primeiros 3 dias, quando o concreto está úmido, ele está saturado, a resistividade elétrica é a mesma. Tá? Ou seja, essa melhoria não se deve à melhoria da resistividade, se deve ao quê? A um melhor filme de passivação, quando eu tenho adição mineral. Outro exemplo, ó, com cinza volante. Fizemos até 75% de cinza volante, como os concretos lá do Meta e do Malhotra, com os High Volume Fly Ash, né? Por que essa melhoria tão grande aqui na resistência de polarização? É por causa da resistividade? Não, aqui são resultados com 7 dias, tá? Não é por causa da resistividade elétrica, olha aqui, ó. Ela é praticamente igual. É porque eu tenho uma solução do poro que é melhor, uma pequena queda no pH, mas uma grande queda também na força iônica, e eu formo, então, óxidos mais estáveis, uma condutividade elétrica melhor, então eu tenho também melhores filmes de passivação. E o último slide que eu vou mostrar, então, né, até para não avançar no tempo, então a resistividade elétrica não importa? Não, ela importa. Só que idades mais avançadas, olha aqui, ó, 63 dias. Aqui, nos primeiros dias, a gente está olhando só o efeito do filme de passivação. Mas com idades mais avançadas, olha lá o High Volume Fly Ash. Olha aqui o 50% ó, do cimento pozolânico. Olha aqui o 10% silicativa. Então, a gente tem, na verdade, um efeito combinado, né, de um melhor filme de passivação e uma melhor resistividade elétrica e, além disso, um concreto mais impermeável, né, que não vai deixar o agente agressivo, como os cloretos, né, que o professor Antônio Eduardo ali estava mostrando, penetrarem na estrutura para, então, ou o CO2, né, em ambientes que seja mais preocupado com a carbonatação, vai ser mais difícil, então, né, do agente agressivo entrar, né, também na estrutura. E entrando, vai se deparar, né, com uma resistividade elétrica maior e também um filme de passivação, né, de melhor qualidade. Tá? Então, bom, deixa eu fechar aqui. Só tinha uma última fotinho, Daniel. Não sei onde é que está a foto agora. Mas, assim, o que eu queria comentar é que esses equipamentos, esses ensaios, né, para fazer esse tipo de caracterização, aqui tem uma fotinho, né, eles são equipamentos que estão à disposição. Né? Isso aqui não é novo. Todos esses equipamentos aqui foram desenvolvidos para uso em campo. Tá? Ah, mas são muito caros. Não, não são caros. Aqui um exemplo ó, de um trabalho de um outro aluno usando potencial de corrosão. Isso aqui é uma estrutura que ficou abandonada também durante um tempo. Ó. Tinham pilares que estavam expostos, né? Não estavam cobertos, e outros que estavam cobertos. Né? E aqui eu só peguei um resultado de um pilar para demonstrar. Ó. Todo esse mapeamento aqui de zonas que estão corroendo, zonas que não estão corroendo, foram feitos aqui. Ó. Isso aqui é a versão, né, da engenharia do estetoscópio do médico. Ele chega, encosta na estrutura simplesmente e vê se está corroendo, se não está corroendo, se precisa fazer, né, uma intervenção maior ou não. Isso aqui custou R$400. Né? Compra você pela fabrica internet. essa Fabrica, célula, procura no YouTube. Você pode fabricar o eletrodo. Procura no YouTube. Né? Essa aqui é uma de cobre, sulfato de cobre, é uma barrinha de cobre, uma solução saturada de sulfato de cobre, né? Uma pontinha ali, né, porosa, e era isso, uma esponjinha na estrutura e está feito. Ou seja, custo quase zero. Né? Então, isso está à disposição hoje. Agora, a gente tem, né, primeiro que conhecer, né? Tem que ter um conhecimento mais aprofundado na área de patologia, dos mecanismos, né, de corrosão, para aí conseguir, né, adequadamente prevenir os problemas e monitorar o estado de saúde, né, das edificações ali, como o professor Eduardo, eu estou lendo Eduardo e pensando Antônio Eduardo, mas o professor Antônio Eduardo comentou, né, que é inaceitável que a gente tenha estruturas, né, com tão pouco tempo e estado aí tão avançado, né, de deterioração. Não pode mais, né? Não pode mais. A realidade é outra, as normas mudaram. A gente não pode continuar fazendo aquilo que se fazia antigamente só porque sempre se fez assim. Tá? Então, só né, alguns comentários aí, Daniel, para contribuir aí com o debate. Não, ótimo, excelente. Né? Eu acho que assim era exatamente isso que eu acho que era a proposição, né? A gente trazer alguns casos específicos para as pessoas se apropriarem e fazerem uma discussão, né,
e a gente... O que é uma live, né? Assim, a gente sabe, né, que numa aula de, às vezes, 2, 3 horas, a gente não consegue vencer um único tema, né? E um tema tão abrangente como esse, a gente falar em 1 hora, obviamente, a gente só deu uma pincelada sobre das muitas coisas que a gente trabalha, pesquisa e que a gente poderia vir trazer aqui, né? Uhum. Eu acho que cumpriu o que a gente queria. Eu acho que a gente podia, para não estender demais, né, fazer um encerramento geral, mas eu quero deixar registrado aqui, né? Então, todo mundo que fez as contribuições, né, que acompanhou a gente aqui, né? Ela não está mais online aqui, mas achei muito legal a presença da Andréa Prudente. Vocês sabem bem quem é, né? A senhora Barros Neto estava nos acompanhando aqui também. Quando eu comecei a falar de filme de participação, ela deu para mim. Então, assim, vários colegas aqui, né? Eu vi que teve vários alunos que deram like ali, alunos aqui da pós-graduação, né? Ex-alunos meus que estão acompanhando. O professor Cristóvão Cordeiro, lá de Feira de Santana, entrou agora, né? Pegou o finalzinho, né? O professor César, lá da Unila também. Então, entre outros, que talvez eu tenha esquecido aqui agora, mas eu estou vendo, né, que o pessoal participou bastante. Os outros que eu já tinha falado no início, né? O professor Anderson, lá de Criciúma. Então, muito legal. Assim, eu acho que cumpriu o objetivo. A gente conseguiu, certamente se sintam convidados, né? Eu vou pegar meus R$300 a mais de novo para a próxima, né? E acho que a gente tem muito ainda que a gente pode discutir. A gente pode fazer essa como uma rodada 1, 2, 3. Todo mundo que trabalha com isso sabe que a gente tem tema para fazer 20 lives, se a gente quisesse, né? Então, eu acho que o mais importante é ressaltar, acho que 2 aspectos importantes, então, né? Assim, acho que na fala do Maurício, a importância da gente justamente trabalhar a questão dos ensaios que a gente tem disponíveis, né, para poder fazer uma correta avaliação dos processos de corrosão de armadura, por exemplo, né, ou então de quando a gente vai propor o uso de materiais alternativos, né, a importância da gente preencher todos os requisitos antes de colocar no mercado, né? E da fala do Antônio Eduardo ali, a importância realmente que a gente tem de fazer um levantamento, fazer um correto diagnóstico para poder, de fato, identificar, né, como que o ambiente pode ser mais ou menos degradante, né, as nossas estruturas de concreto armado. Como é importante, né, a gente ter esse estudo, e eu achei muito relevante quando ele colocou que o estudo serviu para que as construtoras, né, ali da região pudessem trabalhar questões de projeto e execução, né? Então, acho que é para isso que a gente produz conhecimento na academia, né? Para que a gente possa depois transferir isso em termos de conhecimento e de tecnologia, né? Muito bom. Bom, gente, eu vou pedir então que vocês façam uma fala final, aqui breve, para a gente encerrar, né? E aí depois eu encerro oficialmente aqui, né, nossa conversa, né? Mais uma vez agradecendo muito tanto o pessoal que está assistindo como vocês que tiveram essa predisposição de vir conversar comigo aqui hoje, né? E a gente passar essa 1 hora e 15 aí falando a respeito de algo que eu sei que, assim como eu, vocês gostam bastante, né? Que é falar sobre engenharia, né? A gente fala bastante não só por ser professor, né, Maurício, mas porque a gente realmente gosta muito do que a gente faz, né? Então, acho que isso é importante. Eduardo, você quer fazer a fala final agora também? Quero sim. Agradecer, Daniel, a oportunidade de estar aí conversando contigo, né, com o Maurício aqui. Passar um exemplo específico que a gente fez de um trabalho que é de mapeamento. O que foi conversado aqui, eu acho que você resumiu bem, para a gente poder chegar à vida útil, né, que a gente tem prescrita hoje em norma, né, desde 2013, o Maurício comentou aí da norma de desempenho. A gente, obviamente, precisa projetar bem. Para projetar bem, a gente precisa conhecer o ambiente e entrar no campo de tecnologia. Maurício comentou muito bem, achei muito interessante a medição da película passivadora
né, os agentes intervenientes nessa película passivadora. Ou seja, a gente precisa efetivamente se aprofundar nesses itens, nesses mecanismos aí. Então, para mim, foi de grande valia ter podido participar aqui contigo e com o Maurício. Agradeço demais. E próximas que tiverem, por favor, manda para mim aí, para a gente poder agora ficar do outro lado assistindo, participando, porque foi bem legal. Um abraço para ti, e cuide-se aí no frio, né? Eu aqui tô de ar-condicionado desligado, tranquilo, janelinha aberta. Tá tudo bem. Isso aí. Maravilha. Vou passar para o Maurício, então, também, e aproveitando, né, o gancho do encerramento do Maurício, aproveitar também, né, teve uma pergunta aqui agora no finalzinho da Patrícia, foi minha aluna na arquitetura lá em Caxias do Sul também, né, e tem um pouco a ver com o que o Maurício falou, né, assim, se tem métodos para serem utilizados e evitar justamente a ocorrência dos problemas, por que isso não é usado? É por causa do Boa custo, pergunta. né? Então, talvez na tua fala tu também faz essa costura, Sim. Maurício. Eu sabe que, aproveitando, qual é o nome mesmo, Patrícia. Daniel, da aluna Patrícia? Acho que a pergunta da Patrícia é bem oportuna, né? Eu até estava pensando alguma coisa já nessa linha para esse nosso comentário final aqui, que é a importância da transferência de tecnologia, né? Então, a gente fala muito hoje em dia no Brasil em inovação tecnológica, né? Ciência, tecnologia e inovação. Ciência e tecnologia tem evoluído bastante, né, no Brasil, de uma maneira geral. Se desenvolve muita ciência, muita tecnologia, falando aqui, né, mais na área acadêmica. Só que inovação não acontece dentro da universidade, né? Inovação tecnológica depende da transferência de tecnologia para o mercado. Aí sim, né, aquele conhecimento, aquela ciência, aquela tecnologia vai se transformar em inovação quando ela passa a ser utilizada. Mas para que ela seja de fato utilizada e aplicada cada vez mais no mercado, eu vejo que os profissionais primeiro têm que ter esse conhecimento, têm que saber que essas técnicas existem, né? Por isso eu acho muito legal esse tipo de iniciativa, né, como a do Daniel, e a gente batalha nisso, seja na graduação, seja nesses cursos de pós-graduação, que a primeira coisa que eu vejo que a grande maioria dos profissionais trabalhando hoje na área, mesmo com recuperação estrutural, não sabe o que é um ensaio com fenolftaleína para determinar a profundidade de corrosão. Falta formação, né? Falta formação técnica. Muitas vezes na graduação se aprende tanto de tudo, né? Um pouquinho de cada coisa, mas sem ter um conhecimento mais aprofundado numa determinada área. E essa área, né, de tecnologia do concreto, essa área de patologia, precisa de uma formação mais aprofundada, né, que hoje em dia se trabalha principalmente em nível de pós-graduação. Mas a gente precisa sair também de dentro dos nossos programas de pós-graduação e passar esse conhecimento, passar essas tecnologias que estão à disposição. Tem custo alto, o ensaio de fenolftaleína é custo zero. O cara precisa de uma marreta e uma talhadeira para quebrar um cantinho num pilar, tá? Para fazer. Fenolftaleína, bom, qualquer escola de ensino médio vai fazer medição de pH tem fenolftaleína, ou seja, um produto químico extremamente comum e simples, e um borrifadorzinho que usa para cabeleireiro. Deu. É esse o custo. Mais 5 litros e dura a vida inteira. Dura a vida inteira, né? O ensaio de potencial de corrosão. Vai no YouTube agora, depois aqui da live, e aprende como que faz um leitor de referência e compra um voltímetro. Compra um voltímetro médio para conseguir, nem ser o top de linha. Sai fazendo e prestando esse tipo de serviço que ninguém oferece. Claro, quer usar um G-Core é mais caro, mas tem outras versões, tem outros equipamentos, mas tem que... E mesmo o G-Core, comparando com o valor de uma estrutura, é um valor irrisório, né? Então, precisa aplicar mais. Então, respondendo a Patrícia, eu diria que principalmente falta formação nessa área, né, para os profissionais poderem, né, prestar um serviço aí diferenciado e para que a gente possa atuar desde o início, né, lá desde a prevenção do projeto, da especificação dos materiais, conforme a classe e agressividade do meio, e possa fazer um monitoramento, né, um acompanhamento ao longo da vida útil da estrutura, para não deixar chegar naquele estágio mais avançado de deterioração, como, né, pegando o exemplo das fotos que o Antônio Eduardo nos trouxe hoje. E assim tem inúmeros exemplos
que dá desespero de ver estruturas relativamente novas no estado assim muito avançado de deterioração, né? E que estava falando, né, Daniel, da questão da gente gostar do que a gente faz. Eu acho que isso é importante, né, também para quem está assistindo. Com essa coisa de home office agora, ficar dando aula em casa, né? Eu vejo aqui agora já virou piada dentro de casa, minha esposa, as crianças falam assim, eu não sei como é que tu pode gostar tanto de concreto, que eu dou aula de noite, né? 10 horas da noite, eles vão pro quarto se fechar porque eu fico gritando, porque o concreto, porque não sei o quê. Como é que pode, né? Essa animação toda às 10 horas da noite falando de concreto. Mas é importante, né? O concreto não é nada, todo mundo está nos assistindo, qualquer profissional que trabalhe, né, na área, ou já trabalhou com concreto, ou trabalha com concreto, ou vai trabalhar com concreto. Não tem como escapar, né? E o concreto armado em particular. Então, tem que conhecer mais esse material. Ele só é o material de construção mais utilizado no mundo. Nada além disso, né? Então, é isso aí. Muito bom. Obrigado, Maurício. Obrigado, Eduardo. Né? Assim, eu acho que, como eu já tinha dito na live anterior, que superou as expectativas, essa também, da mesma forma, né? Foi muito bom, né? De novo, ressalto aquilo que eu falei no início, não só pela capacidade técnica enorme de vocês, mas pelo fato de estar entre amigos conversando, né? Quero registrar ali, então, as últimas impressões ali do Facebook, né? Quero dizer que o César, então, agradeceu também, professor da UNILA, e a minha hoje colega, né, e ex-orientadora de vocês, né, a Denise, também mandou, né, uma mensagem aqui, então, mostrando que estava nos acompanhando também. Então, legal, fico bem feliz mesmo, né, de ver, né, o pessoal acompanhando aqui. Eu acho que cumprimos a nossa missão, né, assim, embora tenha passado um pouquinho além do que eu imaginei, mas eu sempre falo 1 hora pensando em 1h30 no máximo, então, nesse sentido, a gente ainda está... Eu não sabia, Daniel. Se soubesse... já podia ter ido mais, né? Mas, gente, obrigado novamente. Assim, obrigado a todos que assistiram, que acompanharam. Eu vi que a gente teve ali, claro, como toda audiência móvel aqui dentro de rede social, né? Ela flutuou bastante, mas nunca diminuiu de uma sala de aula cheia, né? Então, tá bom. Foi bem legal, acho que foi bem interessante nesse sentido. Agradeço vocês, né, mais uma vez, e sintam-se desde já convidados, né, para próximas, né, assim, quando a gente tiver a oportunidade, né, a gente volta a conversar novamente, então, também. Tá? Obrigado. Eduardo, até o... Eu só ia falar que essa questão de fazer live, além de ganhar a hora técnica, na hora da live, a gente ainda vai ganhar os royalties depois, Antônio Eduardo. Isso aí fica no Facebook, isso aí para cada visualização. É incrível essa repercussão em rede social, é incrível. Ontem eu tive a oportunidade de participar de uma da Votorantim. A Votorantim tem, acho que 60 e poucos mil seguidores. No final da live já tinha mais de 1.000 visualizações do negócio. É incrível como repercute dentro dessas... E aí é uma maneira da gente divulgar aquilo que a gente está fazendo, por isso é um ponto positivo, mas além disso, é de passar essa mensagem que foi aqui passada, de ter critério na escolha do material, né? Olhar o ambiente onde ele vai estar, onde a edificação vai ser construída, ou seja, você contribuir para a boa engenharia, né? Esse período da pandemia, a coisa positiva que teve, né, foram justamente essas lives que aí muitos se divulgaram e de graça, né? E você vê que isso levou até uma corrente que agora os congressos, eles, pelo menos o que eu tenho conhecimento de todos que iam acontecer em 2020, todos passaram para a forma remota. Sim. E muitos também de forma gratuita. Ou seja, você conseguiu aí pulverizar, massificar a divulgação do conhecimento, né? E quebrando muitas barreiras geográficas também, né? Tu vê quanta viagem, quanto curso, né, para daqui a pouco alcançar esse número de pessoas e para que uma pessoa que está do outro lado do país possa talvez assistir aquilo que tu iria falar, né? Se tá falando... Então, as barreiras do espaço-tempo, né? A gente não está mais limitado pelo espaço e nem pelo tempo. Né? Alguns assistem ao vivo, outros assistem depois, independente do lugar, independente do horário.
né? Isso realmente, eu acho que tem algumas inovações aí que vieram para ficar realmente, né? Então, muito legal realmente essa oportunidade de te ver aí, Eduardo, fazia tempo, né? Que a gente não se via, né? Então, como eu passei também bastante tempo fora, acabei perdendo um pouco os contatos, assim, no dia a dia, mas não, como a gente falou, os contatos profissionais, as amizades ficam, né? Então, quando a gente se encontra, é como se não tivesse passado tanto tempo assim. Mas muito legal. E eu lembrei, quando o Antônio Eduardo estava falando, sem querer, agora que tu falou que podia ser 1h30, Daniel, se ralou. Agora... Não, mas eu tava agora assim, ó, lembrando. agora o público está Já foi dispensado, né? embora Assim, porque tá só nós agora. eu não vou ainda encerrar no Facebook, vou deixar mais um tempinho, né? Mas depois encerro, a gente pode continuar conversando aqui, porque eu Não, tenho mas que deixar. eu lembrei... Se eu não der um oi para outra pessoa que botou ali uma mensagem, ele vai ficar triste comigo, bravo comigo, que é o Ayrton, o nosso laboratorista, né? Olha só, viu? Tá nos Ayrton, acompanhando aqui famoso também. churrasco de javali, olha lá. Mas mas quando o Antônio Eduardo falou da negócio da boa engenharia, né? Eu gostei muito da fala e lembrei bom, quem já foi meu aluno, eu sempre falo isso sempre que tem oportunidade, que é assim a própria questão da definição de engenharia, né? Às vezes eu pergunto para todo mundo o que é engenharia, fica todo mundo meio assim desconfiado, como assim o que é engenharia? E a melhor definição que eu já vi até hoje de engenharia é a definição da ASCE, lá, a ESI, a Sociedade Americana de Engenharia Civil, que coloca que engenharia é a aplicação de fundamentos científicos para a solução de problemas práticos da sociedade. E é o que a gente está discutindo aqui. É aplicar conhecimento. É a aplicação de fundamentos científicos para a solução de problemas. Se possível, né? Já prevenir, né? Solução de problemas práticos, né? Da sociedade. Então, acho que é isso que a gente está fazendo. É por isso que a gente adquire conhecimento e tenta passar adiante, né? Então, acho que isso é bastante importante. Muito bom, muito bom. Gostei da definição. Eu tenho uma definição que eu vi também e eu achava ela boa, mas eu já estou começando a questionar, porque eu achei essa melhor ainda, né? Eu dizia que, para mim, engenharia não é só resolver problemas, como o pessoal fala, e isso a gente sabe na academia, não é simplesmente ciência aplicada, né? Mas é trabalhar para resolver problemas complexos mediante restrições, né? Também. Então, era uma boa... uma definição mais simples. Obviamente, não completa tudo. Engenharia conhecimento com bom senso. Boa. Bem simples, obviamente que não contempla resolver problemas da sociedade e tal, mas tem que envolver necessariamente o conhecimento e o bom conhecimento. É isso que eu ia comentar. Dentro das 3 definições que aqui colocamos, a palavra que se repetiu era o conhecimento. É isso aí. Muito bom. Bom, gente, vou encerrar a live lá no Facebook.